Olá, pessoal. Hoje nós iniciaremos o estudo de um novo livro Hebreus. A nossa consideração principal é a respeito de Jesus Cristo, né? A figura central no entendimento desse texto. Geralmente, esse texto acaba sendo conhecido tendo por autoria São Paulo. No entanto, nós não temos esse dado. Na verdade, nós não sabemos quem foi o autor desse texto e temos pouco motivo para acreditar que tivesse a autoria de São Paulo, porque é um texto de uma narrativa, né, de uma estrutura textual muito diferente, né, dos outros textos de São Paulo, como nós conhecemos. Até o século IV não se atribuía, inclusive, a São Paulo. Isso tudo para dizer que quem nos garante que aquele texto é inspirado é a igreja, né? A autoridade que afirma a legitimidade desse texto é a igreja, né? É um texto que deve ter sido escrito por volta do ano 80, né, da era cristã, provavelmente para a comunidade de Roma, possivelmente judeus que tinham se convertido ao cristianismo, né, para esse público que esse texto foi escrito, traz uma estrutura semelhante a de uma homilia, né, e apresenta, como eu disse, a centralidade de Jesus Cristo, principalmente com relação ao sacrifício. O único sacrifício aceito no Novo Testamento é o de Jesus Cristo, né, que sela a aliança entre Deus e a humanidade, e por isso Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, né? Esse texto enfatiza e insiste muito nesse dado, né? O, os, que, os destinatários, né? O grupo de leitores desse texto, parece que eles estavam correndo o risco de rejeitar a fé em Jesus como sendo o revelador e o portador da salvação, né? Eles sentiam uma dificuldade em aceitar tanto a forma humilhante e dolorosa, né, como Jesus ele se apresenta, né, na sua encarnação. Então, dificuldade em aceitar que Deus se fez homem e passou por todos aqueles sofrimentos, como também uma dificuldade em que eles experimentavam por serem perseguidos, né? Sofrimentos que eles estavam tendo que suportar por serem cristãos e também eles tinham uma desilusão por não estarem vendo aquela salvação e o fim dos tempos acontecer, né? Por isso é que, que esse grupo precisava ser encorajado a renovar a fé em Jesus Cristo, entendendo que o que ele realiza vai além do culto judaico, né? Vai além do Antigo Testamento. E por isso existe algum elemento que liga Jesus ao Antigo Testamento, né? Em alguma medida, mas só que Jesus vai além. Ele é o único Salvador, porque é por meio do sacrifício dele que nós obtemos o perdão dos pecados e a vida nova, né? O autor do texto aos Hebreus deixa isso muito claro, né? Então, a única realidade absoluta é Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, né? Por isso, inclusive, né, o texto dos Hebreus é um texto de uma redação belíssima, né? Texto escrito em grego, originalmente, com uma beleza textual fascinante, né? Uma construção, inclusive, né, na própria estrutura dos capítulos, tendo por centro, né, a figura de Jesus como único sacerdote, né? Inclusive, importante para que a igreja entenda a dimensão, a identidade sacerdotal, né, dos ministros ordenados. Vamos à leitura? Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Nos tempos antigos, muitas vezes e de muitos modos, Deus falou aos antepassados por meio dos profetas. Essa introdução é memorável, né? Outrora, de muitos modos, falou Deus pelos profetas. E o autor começa dizendo:
no período final em que estamos, falou a nós por meio do Filho. Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio dele também criou os mundos. O Filho é a irradiação da sua glória e nele Deus se expressou tal como é em si mesmo. O Filho, por sua palavra poderosa, é aquele que mantém o universo. Depois de realizar a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Ele está acima dos anjos, da mesma forma que herdou um nome muito superior ao deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Você é o meu filho, eu hoje te gerei? Aí lembra a afirmativa que é pronunciada no batismo de Jesus no Rio Jordão, né? Ou lá no Monte Tabor. Então, de fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Você é meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei o seu pai e ele será o meu filho? Versículo 6. E de novo, quando introduz seu filho primogênito no mundo, ele diz que todos os anjos o adorem. Por outro lado, a respeito dos anjos, Deus diz: É ele que faz seus anjos como ventos e seus ministros como chamas de fogo. Sobre o filho, porém, afirma: Teu trono, ó Deus, permanece para sempre, e o cetro da retidão é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com perfume de festa, preferindo-te aos teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, nas origens fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles desaparecerão, mas tu permaneces. Envelhecerão todos como veste, e tu os dobrarás como a um manto, e serão como veste que se muda, mas tu permanecerás o mesmo, e os teus anos jamais terminarão. Fazer um parênteses, né? Até esse versículo 12 a gente consegue perceber que o autor ele afirma: Jesus ele não é um homem qualquer, ele é o Filho de Deus. Mas ele não é apenas escolhido por Deus para uma missão e filho em sentido alegórico, ele é o Filho de Deus de verdade, aquele que existe desde toda a eternidade. Né? Por esses versículos a gente já vê a fé clara na divindade de Jesus, na eternidade dele. Né? Jesus não foi criado, ele não é um ser humano que Deus escolheu, não, ele é alguém que veio da parte de Deus. Né? Ele é superior. Inclusive os anjos o adoram. Então como que os anjos poderiam adorar Jesus se ele não fosse Deus? Né? Versículo 13. A qual dos anjos Deus disse alguma vez: Sente-se à minha direita até que eu coloque os inimigos como um estrado para os teus pés? Não são todos eles espíritos encarregados para um serviço, enviados para servir aqueles que deverão herdar a salvação? Então, esses 14 versículos, né, desse primeiro capítulo nos introduz na fé cristã, de que Jesus é o nosso Salvador. Ele não é um dentre tantos modos para se chegar à vida eterna, mas Jesus é o mediador. Ele, por ser Deus e tendo se feito homem, conquistou para nós a salvação. Essa fé ela está ali, nesses primeiros versículos do texto aos Hebreus. É uma fé professada pelos cristãos desde o início do cristianismo. Ok? Vamos ao capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Por isso, devemos levar a sério a mensagem que ouvimos, se não quisermos perder o rumo. De fato, se a palavra transmitida por meio dos anjos se mostrou válida, e toda transgressão e desobediência recebeu um justo castigo, como poderemos nós escapar do castigo, não dermos atenção a uma salvação tão grande? De fato, depois de ter sido promulgada no início pelo Senhor, essa mesma salvação foi confirmada no meio de nós por aqueles que a tinham ouvido. E Deus apoiava o testemunho deles mediante sinais, prodígios e milagres de todos os tipos,
e dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua própria vontade. Não foi a anjos que Deus submeteu o mundo futuro do qual estamos falando. Alguém atestou numa passagem da Escritura: o que é o homem para dele te lembrares, ou o ser humano para que dele cuides? Tu o fizeste pouco menor do que os anjos. De glória e honra o coroaste. Olha aí, está falando de Jesus. Isso aqui é o Salmo 8º que o autor está lembrando. E puseste todas as coisas sob os seus pés. Submetendo todas as coisas ao homem, Deus não deixou nada que não estivesse submetido ao homem. Agora, ainda não vemos que tudo esteja submetido ao homem. Mas aquele Jesus, que foi feito pouco menor do que os anjos, nós o vemos agora coroado de glória e honra, por causa da morte que sofreu. Desse modo, pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de todos. De fato, Deus, por quem e para quem todas as coisas existem, queria conduzir para a glória um grande número de filhos. Em vista disso, pareceu-lhe conveniente levar à consumação, por meio do sofrimento, o iniciador da salvação de todos eles. Quem que é? Jesus Cristo. Pois, tanto aquele que santifica, como aqueles que são santificados, todos têm a mesma origem. Por isso ele não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia cantarei os teus louvores. E ainda, nele depositarei a minha confiança. E também, eis-me aqui, junto com os filhos que Deus me deu. Uma vez que os filhos têm todos em comum a carne e o sangue, Jesus também assumiu uma carne como a deles. Assim pôde, por sua própria morte, tirar o poder do diabo que reina por meio da morte. Desse modo, Jesus libertou os homens que ficavam paralisados a vida inteira por medo da morte. Ele não veio para ajudar os anjos, e sim para ajudar a descendência de Abraão. Por isso, teve que ser semelhante em tudo aos irmãos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação às coisas de Deus, a fim de expiar os pecados do povo. De fato, justamente porque foi colocado à prova e porque sofreu pessoalmente, ele é capaz de vir em auxílio daqueles que estão sendo provados. Me digam, meus irmãos, esses 2 capítulos, não é belíssimo esse texto? Bem escrito, inúmeras referências ao Antigo Testamento. Aqui nós vemos um estilo literário de uma homilia, um sermão, uma reflexão. Por meio das Escrituras, esse autor ele vai escrevendo como Jesus é o cumprimento de todas as profecias, né? Como ele de fato tem uma identidade de filho de Deus, mas porque assumiu uma carne, uma condição semelhante à nossa, ou seja, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa é a fé por trás desses versículos. Nós podemos perceber que antes de toda a criação, né, ele era semelhante a Deus, e assim, com todas essas realidades, aqui nós vemos também a consciência de que o ser humano ele precisava ser salvo. É aquilo que depois a teologia vai explicar a respeito do pecado original, né? Esse texto nos ajuda a entender que todos estavam como que mortos. E Jesus, quando nos conquista para uma vida nova, ele nos liberta dos grilhões do pecado, né? Das ataduras da morte, né? Da sombra da condenação eterna, né? Isso aqui, aquilo que o nó do pecado de Adão havia amarrado, é desfeito pela desobediência e ou melhor, é desfeito pela obediência e pela humildade de Jesus Cristo, que como ovelha segue manso e calado até o matadouro, né? No patíbulo da cruz. Todas essas realidades ficam claras com relação àquilo que nós professamos. Porque é absurdo que alguém observe um texto como esse de Hebreus
e ignore, né, a verdadeira fé em Jesus como Salvador. Inclusive, é dramático que continuem existindo homens e mulheres que esperam a vinda do Messias, né, que não tenham reconhecido que Jesus é o enviado do Pai. Mas vamos ao capítulo 3. Jesus, sumo sacerdote e fiel e misericordioso. Versículo 1. Por isso, irmãos santos, vocês participam de um chamado que vem do céu. Por isso, fixem bem a mente em Jesus. Olha só, o chamado que vem do céu, olhos fitos em Jesus. Fixem bem a mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da fé que nós professamos. Ele foi fiel a Deus. Ele confiou esse cargo, como também Moisés estava encarregado de toda a casa de Deus. Na verdade, a glória que corresponde a Jesus é muito maior que a glória de Moisés, pois não há comparação entre a casa e aquele que a constrói. Cada casa tem o seu construtor, mas é Deus quem constrói tudo. Sabemos que Moisés foi fiel em tudo o que se refere à casa de Deus, mas agiu como servidor, para testemunhar aquilo que devia ser anunciado mais tarde. Mas o caso de Cristo é diferente. Ele veio como filho, e ele pertence à casa. E a casa de Cristo somos nós, se conservamos a firmeza da esperança, que é o nosso orgulho. Versículo 7. Por isso, escutemos o que diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvem a voz dele, não fiquem de coração endurecido, como no dia da revolta, no dia da tentação no deserto. Lembra quando o povo murmurou contra Deus? Lá em Meriba. Ali os pais de vocês me tentaram. Ali os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Embora já tivessem visto as minhas obras durante 40 anos. Por isso, aquela geração me desgostou. E eu disse: eles têm sempre um coração transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos. Por isso lhes jurei na minha ira: jamais entrarão no meu repouso prometido. Jamais entrarão no meu descanso. Portanto, irmãos, tenham cuidado, para que não haja entre vocês nenhum homem de coração perverso e sem fé, que se afaste do Deus vivo. Olha aí o que ele está falando. Cuidado. Ele fala para aquela comunidade que dentre vocês não exista ninguém que desconsidere o Evangelho de Jesus Cristo, que entre vocês nenhum se desvie do caminho da fé verdadeira, da sã doutrina, que é professada por aqueles que conservam a esperança no nome de Jesus. Olha a convicção, né? Versículo 13. Animem-se uns aos outros a cada dia enquanto dura a proclamação desse hoje. Ou seja, animem-se uns aos outros enquanto se disser hoje. Quando vocês estiverem vivos, se animem, a fim de que ninguém de vocês se endureça, enganado pelo pecado. De fato, nós nos tornamos participantes de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a confiança. Então tem que manter firme até o fim a confiança. Versículo 15. Quando se diz: hoje, se vocês ouvem a voz dele, não fiquem de coração endurecido como no dia da revolta. Quais foram aqueles que se revoltaram depois de ter ouvido a sua voz? Não foram todos aqueles que tinham saído do Egito graças a Moisés? E quais foram aqueles de quem Deus se desgostou por 40 anos? Não foram aqueles que tinham pecado e cujos cadáveres caíram no deserto? E para quem foi que Deus jurou que não entrariam no seu descanso? Para aqueles que não tinham acreditado. Olha aí. Aqueles que não herdaram a vida na terra prometida foram os que não acreditaram. Vemos assim que eles não puderam entrar aí por causa de sua falta de fé. Isso vale para mim e para você. Só entraremos no repouso prometido, ou seja, no céu, se conservarmos viva a nossa fé e a nossa esperança.
Capítulo 4. Por isso, tenhamos cuidado, enquanto nos é oferecida a oportunidade para entrarmos no descanso de Deus, né? Como Jesus dizia, né? Devemos ser como aquelas virgens prudentes, que mantêm as velas abastecidas, né? As lamparinas, as lâmpadas bem repletas de óleo, né? Então, versículo 1, capítulo 4. Por isso, tenhamos o cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade para entrar no descanso de Deus. Não aconteça que alguém de vocês fique para trás. Nós também recebemos, como eles, uma boa notícia. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes adiantou, pois não permaneceram unidos na fé com aqueles que tinham ouvido. Nós também recebemos, como eles, uma boa notícia, mas a mensagem que eles ouviram de nada. Pensa, se a gente tiver ouvido a mensagem, não adiantar de nada. Pois não permaneceram unidos na fé com aqueles que tinham ouvido. Então, o autor dos Hebreus está vendo que é um perigo que esse povo dessa comunidade comece a se desviar do caminho. Por isso ele fala categoricamente, né? Eles vão se perder se não permanecerem unidos, né? Versículo 3. Nós, porque acreditamos, podemos entrar nesse descanso conforme Deus disse. Por isso eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aqui se trata do descanso de Deus, depois que realizou as suas obras do princípio do mundo. Ou seja, ele está falando do Shabat. No caso, lembra que no 7º dia, depois de ter criado todo o universo, Deus descansou? Pois é, no fim dos tempos, depois de toda a história da humanidade, aí vem o descanso eterno, a bem-aventurança do céu, né, no paraíso celeste. No versículo 4. Em algum lugar, a Escritura diz a respeito do 7º dia. E no 7º dia, Deus descansou de todas as suas obras. E de novo, em nosso texto, jamais entrarão no meu repouso, no meu descanso. Versículo 6. Sabemos, portanto, que alguns entrarão no descanso, e os que receberam em primeiro lugar a boa notícia não entraram por causa da desobediência deles. Por isso, Deus fixa novamente um dia, que ele chama hoje, dizendo por meio de Davi, depois de muito tempo, o que lembramos mais acima. Hoje, se vocês ouvem a voz dele, não fiquem de coração endurecido. Se Josué os tivesse de fato introduzido nesse descanso, Deus não teria falado novamente de outro dia. Portanto, ainda está reservado um descanso sabático para o povo de Deus. É o céu, né? Versículo 10. Quem de fato já entrou no descanso de Deus, descansa de todas as suas obras, assim como Deus descansa das suas. Apressemo-nos, pois, para entrar nesse descanso, para que ninguém caia no mesmo tipo de desobediência. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto onde a alma e o espírito se encontram. Olha, se essa figura não é belíssima. A palavra de Deus como uma espada cortante, né, que penetra até onde a alma e o espírito se encontram. Ou seja, lá mas muito íntimo de nós. E até onde as juntas e medulas se tocam. Ela sonda os sentimentos e pensamentos mais íntimos. Não existe criatura que possa esconder-se de Deus. Tudo fica nu, descoberto aos olhos dele. A ele devemos prestar contas. Nós, agora a história muda, né? Esse versículo 14. Nós temos um sumo sacerdote eminente, que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, mantenhamos firme a fé que professamos. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado como nós em todas as coisas, menos no pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com plena confiança,
a fim de alcançarmos misericórdia, de encontrarmos graça e sermos ajudados no momento oportuno. Essa leitura magnífica renova a nossa fé, a nossa esperança, né, de que Jesus, o Filho de Deus, é a nossa salvação. Fiquemos e permaneçamos firmes na certeza de que por meio de Jesus Cristo, aquilo que é impossível se tornou possível. Aos que crerem em virtude da misericórdia e da fidelidade de Deus. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.